Com a chegada dos modelos custom das RX 5700 e 5700 XT, todo mundo imaginava que a AMD ia fazer como fez com as RX 400, os modelos de referência, que era a única opção que existia no mercado no lançamento. Quando saiu o modelo custom da RX 480, o modelo custom da RX 470, a AMD descontinuou os modelos de referência, o que significa que não teríamos mais os modelos parceiros na época, já que a AMD não vendia diretamente os modelos de referência. Tivemos rumores de que isso ia acontecer, mas a AMD veio a público e disse que não, eles não vão parar com os modelos de referência, ainda vai ter disponível, e isso na verdade é bom para algumas pessoas que vão utilizar esses modelos para blocar ou querem modelos baratos das placas. Curtir os baratos. Acompanhado dessas informações, nós tivemos uma declaração um tanto quanto confusa, para não dizer outra coisa, da AMD, de que os mais de 100 graus ou 110 graus são esperados para suas RX 5700 e 5700 XT. E pelas minhas contas, 110 graus é bem quente. Trazendo o mais novo sistema de iluminação RGB Redragon Chroma Mark II. O já conhecido Redragon Dark Avenger está agora disponível nas 4 principais escolhas dos novos switches Ultimo Mark II. Com layout 10 keyless e em padrão ABNT2 brasileiro, o Dark Avenger é a opção para alta performance em qualquer nível de jogo. Confira mais pelo link na descrição. Desde quando foram anunciadas as placas, ou melhor, desde antes de serem anunciadas as placas de vídeo Navi RX 5700 e 5700 XT, quando nós tínhamos os rumores do PCB, inclusive quando o Buildzoid fez uma análise e já levantou a lebre. Vai ter um blower aqui, e aí que começou a surgir novamente aquela tristeza que vem do fundo quando a gente trata de modelos de referência. Não, a AMD não está sozinha, a Nvidia também lança modelos de referência, mas não mais com blower. Não temos mais os modelos como tínhamos na série 10, por exemplo, utilizando esse tipo de refrigeração. Hoje, somente a AMD está utilizando isso e, como eu disse, desde o anúncio tinha muita discussão em relação aos modelos de referência das RX 5700 e 5700 XT. O que eu posso dizer para vocês é que desde lá de trás eu já vinha cantando a bola de que era uma furada, de que já passou da hora da AMD parar de utilizar esse tipo de design nas suas placas. E claro, sempre tem os engenheiros que surgem para falar, não, mas isso é porque é para uma melhor refrigeração, inclusive os servidores usam isso, então é um design realmente muito bom. E talvez seja bom para esse tipo de aplicação ou para aqueles cases que não tem um fluxo de ar minimamente decente, no qual a placa de vídeo praticamente faz o trabalho de puxar o ar e jogar para fora, mas não é nem de longe o mais eficiente, nem o mais indicado, e muito menos a AMD opta por isso porque ele é o mais eficiente ou porque os engenheiros fizeram milhares de horas de estudo para desenvolver esse que vai ser o cooler mais eficiente. Não, o motivo é apenas um, e sim, é esse que você está pensando. É isso que você está pensando? Tomara que seja, mas na verdade é por conta do custo, sim. Somente por conta do custo que a AMD acaba utilizando esse tipo de design, e é o mesmo motivo pelo qual a Nvidia utilizava também. Tudo isso poderia até ter passado em branco, não teria nem porque a gente está discutindo isso, isso já é assunto passado, todo mundo já sabe que o modelo de referência é para ser barato, que o blower não é o mais eficiente, nem o mais silencioso, nem o mais frio. Mas a AMD resolveu vir a público e fazer um pronunciamento em relação a isso, ela não se conteve. Logo depois do lançamento dos modelos custom, a AMD veio a público e inclusive soltou uma nota no seu site explicando mais sobre as placas de vídeo RX 5700 e 5700 XT, mais especificamente tratando da temperatura, o que está logicamente ligado, né, ao modelo de referência ou os modelos blower. A AMD disse que os 110 graus na RX 5700 e 5700 XT, ou especificamente na 5700 XT, é esperado. Então nós devemos esperar 110 graus na RX 5700 XT e, segundo a AMD, tudo bem, não tem problema, afinal ele foi projetado para isso. E muita gente acabou saindo em defesa da AMD dizendo, bom, é verdade, se eles fizeram um chip que é para rodar 110 graus, tudo bem, por que não rodar a 110 graus? Isso não tem nenhum tipo de problema.
E do ponto de vista técnico isso está mais ou menos certo. O silício, o chip especificamente, consegue suportar essas temperaturas, inclusive em alguns casos até mais do que 110 graus. Então isso não é exatamente um problema para o silício. Isso é um problema para você que vai ter um componente a 110 graus dentro do seu PC. Mas vai um pouco mais longe a discussão, afinal, primeiro que a AMD diz que isso é esperado e isso não condiz com a realidade. Se você procurar diversos testes por aí, eu não testei ainda nem o modelo blower nem o modelo custom, mas não precisa, basta você procurar os testes e ver que em diversas situações, nos melhores ou piores cenários possíveis, no pior dos piores cenários possíveis, a GPU não atinge 110 graus. O hotspot, o ponto mais quente, né, o junction, o ponto mais quente da GPU não chega aos 110 graus, pelo menos nos testes que foram feitos com estresse, inclusive utilizando programas que forçam muito a GPU, como Furmark, que nem é uma situação realista de uso. Ou seja, no pior dos piores cenários, mesmo simulando um case muito mal refrigerado e uma GPU trabalhando num ambiente muito quente, a gente não tem os 110 graus. Não é normal 110 graus, assim como não é normal um processador a 100 graus, apesar de ser suportado. Já não era normal uma GTX 1080, uma 1080 Ti trabalhando 84 graus. Sim, elas foram projetadas, elas trabalham dessa forma, mas não é o normal. E sabe como eu sei disso? Utilizando os modelos custom. Quando você tem um modelo custom em mãos, você vê o que é esperado ou o que é ideal para aquele tipo de projeto. Então, quando você tem uma GPU trabalhando dentro da temperatura adequada, você tem os melhores clocks, você tem a melhor relação de consumo, você tem a melhor eficiência. A AMD não é o caso. Então, vários equívocos nessa nota, inclusive vários equívocos na interpretação da comunidade em relação a esse tipo de, eu não sei nem se podemos chamar de explicação da AMD, de desculpa ou, enfim, equívoco, né? A questão é que, sim, as RX 5700 e 5700 XT são quentes nos modelos de referência, nós vemos temperaturas bem elevadas, mas isso é porque a AMD também resolveu mostrar a temperatura do hotspot ou junction, né? É o ponto mais quente do chip. E por que fazer isso? Porque isso ajuda bastante, inclusive para quem está pensando em overclock, e mesmo o boost trabalha muito ligado à temperatura. Então isso é uma coisa positiva e provavelmente se você pegar uma GPU da NVIDIA e fazer essa medição, você vai ter temperaturas muito próximas, já que quando você mede somente a temperatura da GPU, nós temos temperaturas bem próximas, na verdade, de modelos concorrentes ou similares da NVIDIA. Então não é uma particularidade da AMD ter esse tipo de temperatura, ele só tem esse tipo de sensor que está disponível para você poder monitorar. Isso não é novidade, isso está se arrastando desde pelo menos das Vega, não lembro se nas Fury tinha, mas desde as Vega nós já temos isso, nas Radeon 7 nós já tínhamos isso, então não é exatamente uma novidade. Inclusive muita gente acaba se confundindo achando que aquilo é a temperatura da GPU, enquanto que até é a temperatura da GPU, mas não é a medição que você está acostumado, tá? Então você pode levar a temperatura da GPU especificamente como base para comparar com as demais. Isso acaba sendo inclusive uma rasteira nas parceiras da AMD, ela dizer isso, porque quando você vê os testes, por exemplo, de um modelo da Sapphire, de uma 5700 XT da Sapphire, você vê temperaturas muito, mas muito mais baixas na GPU e no hotspot ou no junction. E claro, isso prejudica no geral. Primeiro que isso vai gerar o throttling, você tem uma temperatura muito elevada, vai ter gerar o throttling, vai ter o corte de clock e você vai ter um corte de desempenho. A gente viu isso aqui nos testes, por exemplo, da Vega 64, onde o modelo de referência apanhava inclusive para modelos custom das Vega 56. Então o modelo blower conseguia prejudicar tanto o desempenho a ponto de ele ser pior do que uma GPU inferior em alguns casos. Não dá para considerar a 5700 e a 5700 XT blower referência como o ideal e as outras apenas como um adicional. Não, na verdade a gente tem agora os projetos que são realmente eficientes, no qual a gente consegue sustentar um clock boost por mais tempo, no qual você tem uma temperatura menor, um nível de ruído muito menor. E com isso, nós temos um produto que deveria ser basicamente o que a AMD devia ter apresentado lá atrás. É muito bom, é muito bacana você ter um modelo de referência para alguns tipos de projetos e principalmente para quem vai blocar essa placa. Mas para quem pensa em ter um produto interessante dentro do seu case, enquanto que a NVIDIA apresenta já as soluções com baixo nível de ruído, com uma baixa dissipação de temperatura, com sistemas de dissipação mais eficientes,
não é o cenário ideal você lançar esses blowers. Já passou da hora, dona AMD, já passou da hora de aposentar os blowers e parar de ficar arrumando desculpa para sua economia de dinheiro. Espero testar em breve para vocês aqui os modelos custom das RX 5700 e 5700 XT. A minha recomendação segue a mesma, não compre os modelos blowers, a não ser que você vá blocar ele, ou a não ser que ele esteja muito barato e você esteja disposto a lidar com esse nível de ruído e temperatura dentro do seu case, que precisa sim ser bem refrigerado. Não adianta você meter dentro do seu PC das Casas Bahia e fazer um upgrade, porque ele simplesmente não vai ter uma boa dissipação de calor, não vai ter um bom fluxo de ar e você pode sim ter um desempenho mais baixo, inclusive, do que colocar uma placa de vídeo mais barata. Esse é o resultado de você ter o throttling e, enfim, fazer um aquecimento gratuito para sua família na sua casa. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clique no sininho. Mas o mais importante, deixa o seu comentário. Você concorda com essas afirmações da AMD de que é aceitável ou esperado essas temperaturas? Você já comprou ou vai comprar uma 5700 ou 5700 XT? Você optaria por um modelo de referência ou um modelo custom? E por quê? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!